Cor na sua casa hoje tá um pouquinho diferente. Hoje é Casa Cor na sua empresa, diretamente de Brasília, na 30ª edição. Eu tô aqui no Espaço Sebrae, projetado pela Rebeca, a Raquel, a Rafa e a Joyce, trazendo elementos de Brasília como o pôr do sol, concreto e vários outros que tornaram essa loja muito mais gostosa e orgânica. E eu tenho certeza que isso impacta diretamente nas vendas. Então, se você está pensando em como otimizar o seu espaço empresarial, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ao final dele você vai conseguir trazer elementos muito mais sofisticados que vão te ajudar nas vendas do dia a dia. Vamos nessa? Oi pessoal, sou Raquel Maciel, arquiteta na frente do escritório Rama Arquitetura. O que mais gostei de projetar aqui no espaço foi realmente o desafio da mostra ser uma edição comemorativa e a gente trazer essa linguagem de Brasília para dentro do nosso espaço de uma forma leve e ao mesmo tempo funcional. Oi gente, prazer, o meu nome é Rebeca Lora, o meu escritório leva o meu nome, Rebeca Lora Arquitetura Interiores. E aqui eu não sei dizer o que eu mais amo, mas eu acho que com certeza a solução que a gente colocou nos mostruários, que é o vidro iluminado, ficou perfeito para exaltar os produtos. Oi, eu me chamo Joyce, eu sou arquiteta e design de interiores. O meu escritório é o Estúdio Sacada e o que eu mais amei no espaço foram os materiais que nós utilizamos e nós trouxemos uma nova linguagem e uma nova roupagem. Oi gente, meu nome é Rafaela Preuss, eu estou à frente do escritório Estúdio Sacada e aqui no Espaço Sebrae o que eu gostei mais foi do resultado final, bem leve, bem aconchegante e iluminado. Agora que você já conhece essas arquitetas maravilhosas, a gente pode começar de fato o vídeo, né? Entender cada elemento e por que esse ambiente ficou tão maravilhoso, né, meninas? Primeiramente, sejam muito bem-vindas, que prazer estar aqui com vocês, viu? E eu queria entender sobre essa parte, primeiramente, porque isso é uma loja, né? Se vocês puderem trazer o conceito inicial dessa loja, acho que é muito interessante pra gente começar o vídeo. Então, a gente se inspirou em Brasília, esse foi um ponto de partida pra gente, uma vez que a mostra está numa edição comemorativa dentro de um dos monumentos da nossa cidade. Então a gente quis, como uma forma até de homenagear tanto a cidade quanto os artesãos e os produtores que tem dentro do nosso espaço, porque são todos locais daqui da nossa cidade. Então a gente quis trazer esses elementos de Brasília de uma forma que fosse leve e marcante ao mesmo tempo. Então isso se reflete tanto nas escolhas dos materiais que a gente utilizou. A gente trouxe uma nova linguagem para materiais que são utilizados de maneiras muito diferentes no dia a dia, né? Até materiais que não são mais utilizados atualmente, como o bloco de vidro que a gente trouxe para nossa fachada, e a gente trouxe isso de uma forma muito moderna e muito leve ao mesmo tempo. Gente, tem vários elementos aqui que são bem interessantes. Além dos materiais já citados pela Raquel, tem também a presença do concreto, as cores também remetem bastante Brasília. E vamos começar aqui pela parte do artesanato, né? A Rebeca estava me contando sobre essa estrutura, né, Rebeca? Por que ela foi feita assim e os produtos que são expostos nela, né? Isso, como a obra tem que ser seca, a gente fez a estrutura de gesso e embaixo, como a gente não tinha o peso, a gente fez um reforço com madeira e MDF, então a gente revestiu ele com as pastilhas. E também a gente fez nesse formato como se fosse de uma arquibancada para contemplar diferentes alturas dos produtos que a gente ainda não conhecia. Então assim consegue colocar uma quantidade maior de produtos em alturas variadas e deixa a loja ainda com uma unidade e com uma linguagem leve. Dentro desses pontos que a Rebeca bem abordou aqui, eu achei muito interessante como você pode levar isso aí para o teu ambiente empresarial. Por quê, né? De forma muito simples, como ela falou, enxuta, né? Você não pode nessa obra aqui trazer elementos como concreto, nem nada do tipo. Então, como você torna a sua obra mais sustentável, você diminui o teu custo e deixa aí o teu ambiente muito mais sofisticado. Assim, elas bem implementaram esse ambiente. E tem um outro elemento ainda nele, que é sobre a cor, não é mesmo? A cor remete ao pôr do sol, que Brasília tem um céu incrível, gente. Tiagão, bota um take aí pro pessoal mostrando um pouquinho do pôr do sol de Brasília para entenderem o porquê que essa cor tornou o ambiente tão mais gostoso. Então aqui
aqui a gente setorizou artesanato e desse lado aqui a gente fez uma setorização para vestuário, moda, né? Então a gente criou essas araras também no formato orgânico e elas fazem um contraste muito legal com essa textura que a gente usou, essa cor neutra que a gente colocou no fundo da loja. E a gente consegue utilizar de diversos tamanhos. Na própria arara a gente já tem um espelho para facilitar para o usuário, né? A gente também fez uma prateleira iluminada embaixo que dá para colocar peças. Próximo à arara a gente tem um banco e um provador. Aqui mesmo a pessoa já consegue usufruir desse setor, né? E já solucionar o que ela precisa. Fazendo a transição entre a parte de artesanato e vestuário, repara no teto que bacana. Além da textura, a iluminação utilizada no trilho eletrificado, em que é utilizada a temperatura de cor de 3000 Kelvin, justamente para trazer esse conforto. Porque além de você precisar ter um layout super interessante, é preciso que as pessoas dentro da sua loja se sintam confortáveis, queiram estar ali e queiram explorar melhor o seu ambiente. Aqui a gente fez os nichos no formato orgânico, aproveitando esse movimento da loja. A gente colocou iluminação embutida, né, para valorizar os produtos. Outra questão foi a textura. A mesma textura que nós utilizamos no teto, nós utilizamos nos nichos também. A gente fez também tamanhos diferentes, né? O nicho aqui central ele é maior para poder encaixar melhor as peças que são maiores. E aqui na frente dos nichos a gente tem o caixa. E aí a gente fez essa mesa redonda para poder o caixa ter possibilidade de fazer uma embalagem com mais autonomia, né? Ter esse espaço. E a gente fez uma pedra especial nesse vidro. Essa mesa ela serve de apoio, né? Então a pessoa que está ali no caixa, ela pode apoiar aqui para fazer as embalagens de presente e também traz leveza para o espaço, né? Esse vidro apoiado sobre uma pedra, né? Que é a mesma pedra nós utilizamos para fazer uma prateleira na parte de vestuário. E na setorização da loja a gente vem para cá que é a parte de alimentos. Né? A gente deixou essa parte de alimentos mais aqui nessa área e aí a gente vem com essa mesma continuidade do nicho, só é separado através desse volume aqui. E a gente também iluminou eles para poder valorizar as peças e na frente a gente fez esses mostruários ovais, né, com essa iluminação embutida, que eu gostei bastante. Nós utilizamos também no mostruário a mesma textura que nós usamos nos nichos e no teto, né? A ideia dessa textura é trazer ao mesmo tempo uma brutalidade do concreto e uma leveza com o vidro, né? Então essa junção a gente achou perfeita. Esse toque de luz dá uma valorizada e uma leveza também para os produtos, né? E a gente tem aqui, fechando com chave de ouro essa região, esse banco, que ele é curvo, trazendo essas linhas curvas da cidade, dos monumentos da cidade, e ele é feito no concreto. Uma coisa que a gente não poderia deixar de falar é sobre as araras. A gente desenhou elas, fez em serralheria e a gente fez também, aqui na fachada, para vitrine, esses mostruários que também vêm do teto, para eles darem um volume visual para quem está olhando a vitrine do lado de fora para dentro. Outro detalhe muito importante que a gente quis trazer para o nosso espaço, até como uma forma de homenagear Brasília e os criadores de Brasília, foram as frases do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer. Essa aqui é uma frase que faz muito sentido pra gente, a arquitetura é coisa para ser vivida, porque o nosso espaço é justamente isso, ele não é só um espaço de visitação. Aqui as pessoas, elas vivem, elas utilizam, elas exploram o nosso espaço, elas compram dentro do nosso espaço, então realmente aquela questão que a gente conversou no início sobre o espaço ser uma loja funcional e não somente um ambiente de visitação, de apreciação. E ao fundo a gente tem a frase do Oscar Niemeyer, que foi uma das nossas inspirações para o nosso conceito do nosso projeto, a leveza do concreto, a possibilidade do concreto fazer curvas, e aí a gente tem todo esse conjunto que vocês estão vendo. E essa frase, que foi parte do nosso conceito para o projeto também, fala sobre o infinito. A frase: se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito. Então esse conjunto de elementos que a gente tem dentro do nosso espaço e ao mesmo tempo explorando o tema da Casa Cor desse ano, que é infinito particular. Uma curiosidade que muita gente está tendo é como a gente fez esses mostruários, e eles são todos feitos de gesso. Por exemplo, aqui no banco ele é reforçado para a pessoa poder sentar. Então, se você precisar que tenha isso na sua loja, ele precisa ter esse reforço.
Nas paredes, a gente também reforçou algumas, como a lá do fundo, para colocar quadros para eles serem vendidos também. Bom, além do desafio do tempo, que realmente o tempo de fazer tanto o projeto quanto a obra é muito curto, isso realmente acho que talvez seja um dos maiores desafios para tornar isso aqui realidade. A gente teve o desafio de incluir dentro do mesmo espaço diferentes frentes de produtos, né? Então aqui no nosso espaço a gente tem o artesanato, moda, produtos alimentícios, produtos de design, que isso foi uma inovação do Espaço Sebrae para esse ano na Casa Cor. Então esse foi um dos desafios que a gente teve na hora do projeto, num tempo tão curto também. Ao mesmo tempo, outro desafio foi trazer uma nova linguagem de materiais que a gente usa de forma tão diferente no dia a dia, até mesmo materiais que não são mais utilizados hoje em dia, como o bloco de vidro que a gente colocou na nossa fachada e a pastilha, que a gente vê muito na arquitetura original de Brasília, e a gente trouxe de uma forma leve, circular também, né? Uma forma mais orgânica e com uma nova linguagem, nova utilização para dentro do nosso espaço. Um outro desafio foi que a gente brinca que a gente construiu aqui tijolinho por tijolinho praticamente. Então todos os mostruários são feitos de gesso, a gente tem as pastilhas, então foi muito rejunte para fazer. E também para fazer essas formas circulares, para facilitar para o pessoal da obra, a gente veio em loco e marcou no chão os raios, os diâmetros que a gente queria para eles conseguirem fazer sem maiores problemas. Como as meninas estavam falando, a gente teve que fazer o desenho de todos os moldes, porque trabalhar com curva não é fácil, e aqui também não foi diferente. Nos nichos, para a gente conseguir esse efeito dessa curva aqui, a gente preparou um molde, e aí esse molde foi replicado em todos os cantos dos nichos. Então a gente tem 3 nichos em cada canto deles, a gente foi replicando esse molde para que as curvas mantessem o mesmo padrão. Uma outra curiosidade é que, apesar de quase tudo aqui ser feito de gesso, esse mostruário na vitrine, ele realmente é de concreto. Ele veio, a gente fez o molde e eles levaram para fazer e trouxeram em 2 partes. Então os pés vieram separados aqui dessa parte de cima e no meio, mais ou menos, ele veio dividido. Eles só fizeram um acabamento aqui na obra e gera muito pó, mas ficou assim, a gente quis um acabamento mais rústico mesmo para remeter ao concreto da cidade. Tiagão, pera aí rapidinho. As meninas me pediram 2 favores. O primeiro, mostrar essa solução com os bloquinhos de vidro que ficou maravilhosa. E o segundo, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e aqui na descrição tem o Instagram de cada uma delas, no caso do escritório delas. Não deixa de seguir elas também não, tá bom? Bom, aqui a gente conseguiu ver várias coisas. O conceito do projeto, as cores, formatos, texturas, como que o mostruário pode estar melhor iluminado, como que os formatos desse mostruário podem otimizar o espaço da sua loja. Enfim, o layout como um todo foi muito bem pensado para que de forma orgânica o cliente consiga passar pelos diversos setores da loja e tenha vontade de fato de chegar até o final, que com certeza é um elemento que aumenta as vendas de uma empresa. E aqui não está sendo diferente. O Espaço Sebrae está bombando na Casa Cor Brasília na sua 30ª edição. Eu espero que você consiga replicar esses elementos aí na tua empresa e caso você tenha dificuldade, pode ir lá na descrição que tem o Instagram do escritório das meninas. Combinado? E claro, a gente da Live em Casa está sempre à sua disposição para tornar o seu ambiente ainda mais bonito. Foi um prazer te ter aqui na nossa casa, a Live em Casa.